Meninas, como é que estão as duplas de oração? Como é que vocês estão fazendo? Vocês já entraram em contato com a dupla de vocês? Acabei de fazer reunião com a minha dupla, eu chamei ela no WhatsApp, no ao vivo, a gente conversou um pouco e eu pude orar com ela, ela pôde orar comigo. Mas se você não tiver essa disponibilidade e a minha foi ótima. Vocês podem fazer esse caso, não é um casamento, né? Essa amizade aí por meio só da mensagem mesmo falada, tá? No WhatsApp. Se você quiser fazer uma ligação de voz, também é bom. Você precisa tirar um tempo para fortalecer isso, né? É como se fosse uma nova amizade. E você precisa destinar um tempo para ouvir outra pessoa. Isso é muito importante, porque a outra pessoa pode estar precisando de um fortalecimento dela mesma. Ontem foi interessante a Jana compartilhar algo comigo, né, que, Dani, eu devo orar, assim, pelo casamento da pessoa? Não, esse não é o nosso foco, orar pelo casamento da pessoa. Ela já está orando pelo casamento dela, e tem pessoas aqui que estão com tanta dificuldade que tem intercessoras orando, tá? Tem 3 a 4 pessoas que têm intercessoras que já estão orando. O que você vai fazer nesse período que você vai estar com a sua dupla? Você vai justamente orar pela pessoa em si, para o Senhor fortalecer ela, fortalecer as emoções. Tem mulheres que estão muito baqueadas nesse trâmite desse curso, porque estão sofrendo com as feridas que elas mesmas carregam. Então, a oração que você vai fazer pela sua amiga de oração é justamente por ela, como pessoa, você orar por ela, o Senhor fortalecer ela, o Senhor, né, dar esse novo ânimo, esse caminhar, e ela vai te apresentar quais são os problemas que ela tem passado. Lógico, muitas vão apresentar o problema do casamento, mas esse não é o seu foco de oração. O seu foco de oração é orar por ela, por isso que fizemos as duplas. As duplas é porque o Senhor me mostrava muitas mulheres tontas, assim, ó, quase caindo. Por quê? Porque elas estão se doando em oração para os esposos, mas não tem ninguém orando por elas. Vocês entenderam agora a estratégia? A estratégia foi por isso. Foi para que vocês estivessem orando pela amiga de oração. Tá todo mundo me ouvindo aqui? Me dá um sinal. Sim. Beleza. Isso é importante. Então, vocês precisam fortalecer em oração essa mulher em si. O casamento dela, o Senhor, ela está orando pelo casamento dela. Vocês estão dando suporte a ela em oração dela mesma. Né? Como eu disse para vocês, o Senhor me mostrou muitas mulheres assim, ó, quase caindo, sem força já de caminhar nessa mentoria, porque é pesado. Não está sendo fácil nem para mim, né? Então, é pesado e a gente precisa fortalecer umas às outras, ajudar umas às outras em oração. Então, chegou a fase de a gente apresentar isso aí. E eu estou indo fase por fase. Dani, por que você não começou isso logo no início, Dani? Por que você não fez isso logo? Gente, eu preciso da direção do Senhor. Eu não faço nada se o Senhor não me disser para fazer. Então, como chegou nessa fase, o Senhor viu como vocês estavam, ele me apresentou essa estratégia. E aí eu lancei isso para vocês e está dando certo. Então, vamos continuar seguindo as estratégias daquilo que Deus vai nos pedir. Não precisamos criar ansiedade, não precisamos nos atropelar, né, na questão do seguir o curso. A gente está fazendo direitinho, a gente já está agora no 13º capítulo, já estamos chegando quase na metade. Tem mulheres que o Senhor já está respondendo. Eu estou ficando maravilhada com algumas respostas. Né? Tem mulheres que estão ainda à beira do caminho, tentando pegar algum fôlego, e faz parte, nem todo mundo está na mesma estação, como eu falei para vocês lá no início. Faz parte. Eu tô uma dessas mulheres que estou aí buscando fôlego para caminhar. Né? Tem dias maus, tem dias que são melhores, mas o Senhor tem me fortalecido também. E tem me ensinado muito, e esses 3 capítulos foram muito abençoados para mim. Não foram tão impactantes como a aula passada, mas foram importantes, né? A aula passada, assim, para mim, foi a melhor aula que teve. O Senhor falou profundamente, tanto para mim como para muitas mulheres. Eu recebi, assim, um feedback muito grande do Deus está falando com elas. Glória a Deus por isso, porque todas as coisas me dele são dele.
E vamos, assim, continuar. Às vezes é um capítulo que você vê que não tem tanta importância na sua vida, porque você já está adiantada nesse processo. Então, você compartilha para ajudar umas às outras. Lembre sempre, o compartilhamento é importante para que a outra veja isso e tire algumas lições para ela. Às vezes a pessoa não sabe qual o caminho que ela pode seguir. Né? Quando a gente está perdido, por exemplo, a gente está numa estrada, está perdido. O que a gente faz? A gente primeiro olha para onde os carros estão indo. Eita, os carros estão indo tudo para ali, então vou naquela direção para ver se eu vou me achar. Pronto, é mais ou menos isso. O compartilhamento, ele vem nesse sentido. Ele vem ajudar a outra a ver aquela situação e dizer assim, eita, eu estou vendo uma situação bem parecida e ela fez isso e deu certo, eu vou tentar. Eu vou pegar um pouquinho por esse lado, eu vou orar nesse sentido, para ver se o Senhor responde para mim, tá? Então, quando a gente trabalhou o capítulo 11, sua saúde, o 12 e o 13, né? Deles dos mais fortes, né, que a gente pode perceber é o 13, né? Que vem muita diferença que a gente trabalhou naquela segunda aula, na aula 2 sobre tentação. Mas quando a gente fala sobre a saúde, muitas vezes a gente quer impregnar o nosso marido, porque as mulheres se cuidam mais, né? Elas têm esse autocuidado maior com elas mesmas, elas procuram médicos, elas fazem exame de rotina, elas têm essa questão muito apurada. E eu passei por um vale desse aí, porque eu passei quase 3 anos mandando meu marido para o cardiologista. E eu falava quase todos os dias, amor, vai no cardiologista, amor, preciso ir no cardiologista. Eu já estava dando uma de mãe chata, né? Porque quando a gente fica se cuidando do nosso esposo muito de perto, a gente começa a dar uma de mãe, né? E aí eu disse assim, Senhor, eu vou me calar e orar, porque eu já pedi para esse homem para o médico, ele não, faz 3 anos que não faz nenhum check-up, e eu tô assim, vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Eu comecei a orar, e aí foi quando o primeiro irmão do meu marido morreu, em dezembro de 2021. Ele teve um infarto fulminante, com 34 anos. E aí meu marido ficou muito abatido, ficou mal, mas não se cuidou. Continuou levando a vida doidado, né? E eu continuei em oração, Senhor, faça com que ele procure um médico para ver se ele tem algum problema de saúde. A gente precisa saber se ele tem algum problema de saúde ou não. Estão me ouvindo bem ou o barulho aqui está incomodando? Não é para me ouvir bem? Eu botei o microfone por conta disso. Tá tranquilo? Eu acho que está dando reverb do som aí do seu ambiente. A Tá, gente fica ouvindo sim. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Acho que agora tá melhor, não tá? Diminuiu um pouquinho o volume do barulho do ambiente. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Então, eu passei praticamente 6 meses orando para meu marido cuidar da saúde dele, não tinha jeito. Até que a irmã dele morreu, pela mesma causa do irmão, infarto fulminante no miocárdio, pela mesma causa, placa no coração. E ali eu vi meu marido preocupado. Eu comecei a ver nele preocupação em se cuidar. Ele mesmo não precisou marcar nenhuma consulta. Ele mesmo foi ao hospital se cuidar. Depois ele foi ao médico, foi ao cardiologista, fez toda a bateria de exames. Né? Porque a ansiedade dele, ele teve um pico de ansiedade dizendo que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer, que nem os irmãos. E ali ele deu entrada no hospital e o médico disse, olha, ele vai ter que fazer uma bateria de exames, porque essas doenças que os irmãos faleceram, realmente é uma doença genética. E aí ele precisou fazer todos esses exames. Mas qual foi a chave disso? A chave disso foi eu calar e orar. E não foi um tempo assim, pouco não, foi quase um ano que eu fiquei orando por isso, para que meu marido procurasse justamente um médico para poder se cuidar. Então, a saúde do corpo, ela é importante. A gente não pode desprezar e passar batido. Nossos maridos precisam ter auxílio na sua saúde. E muitas de nós não estamos percebendo isso, que é uma coisa que o Senhor está me alertando aqui agora. Filha, muitas mulheres, elas estão deixando o marido à míngua nessa área. Estão deixando, assim, passar as coisas, sabe?
se ele quiser, não sei o quê. E muitas vezes, até a comida que a gente faz, até a comida que a gente oferece, até a comida que a gente sai para jantar, fala muito do cuidado que você tem com a saúde da sua família. Se você estiver com isso muito apurado, né, de querer realmente cuidar bem da sua família, você vai fazer uma comida saudável. Então, isso também procede com nossos esposos. Mas, Dani, eu não tenho tempo. Amada, mas o Senhor pede para que você tire um tempo para cuidar do seu marido. Muitas vezes os maridos estão comendo na rua, de vez de estar comendo em casa, porque as mulheres não estão preocupadas em cozinhar. Isso é fato. Isso dá uma guinada no casamento, quando o homem ele se sente cuidado pela comida, sabia? Eles precisam ser cuidados também pela comida que você oferta, que você oferece. Dando onde é que tem isso na palavra de Deus? Tem justamente em Provérbios, que é sábio a mulher preparar, né, comidas não saudáveis, mas comida, a diferença do lá fala nisso, né? Do cuidado, de servir a comida, de preparar a comida com esmero, sabe? E muitos homens, eu percebo a diferença nos casamentos, e eu aconselho muitas mulheres nesse sentido. Tem homens que ficam à míngua, tem homens que fazem 3 refeições fora de casa. Gente, isso é muito preocupante. Porque quando você faz uma refeição fora de casa, você normalmente não vai fazer uma refeição balanceada com os nutrientes que você precisa, né? Então, a gente precisa vigiar nisso, e o Senhor tem me pedido muito alerta nisso, de preparar isso. Meu marido emagreceu 17 quilos, né, em 2 meses. Ele precisava emagrecer esse tanto para poder ter o corpo saudável, para não, né, não desencadear nenhuma doença cardiovascular. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma vez um homem dizer assim, eu queria emagrecer que nem Henrique, mas eu não tenho uma mulher que cuide assim de mim, que esteja preocupada com a minha alimentação, então eu não consigo me cuidar. Por mais que eu faça algum exercício, mas eu tenho que sempre comer fora de casa, eu chego em casa, ela está cansada, não quer preparar um jantar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Dani, mas você está dando uma de chata. Não, eu estou falando da palavra de Deus. E como isso faz uma diferença no casamento? O homem chegar em casa e se sentir amado e cuidado. Isso dá uma virada de chave no casamento. Dele passar a porta, você perceber que ele chegou, perceba que ele chegou. Primeiro, vá à porta e receba ele. Ainda não estou acreditando. É um simples detalhe, mulheres, um simples detalhe que faz uma diferença enorme nos casamentos. Receba seu marido à porta. Todos os dias eu me despeço dele à porta, ele já sabe, ele não desce no elevador antes que eu chegue na porta. Eu me despeço quando ele vai trabalhar, eu vou até a porta, beijo ele, faço, meu filho, bom trabalho, vai com Deus. Todos os dias. E quando ele chega, é incrível, eu e minhas filhas, nós vamos receber ele à porta, nós beijamos ele, abraçamos, e sempre tem uma comida quente para ele. Sempre tem uma comida quente. Quando ele vem, eu já ligo 1 hora antes dele chegar em casa, que eu sei mais ou menos a hora que ele vai chegar. Então, eu ligo e já digo assim, amor, você vai querer jantar? Vou. Tá bom, vou fazer uma saladinha com um franguinho grelhado para você, pode ser? Pode. Gente, é uma ligação, é um cuidado, sabe? Eu vejo tantos casamentos serem transformados por isso. Então, hoje, ele pare para perceber que ele precisa desse cuidado. Ele precisa desse cuidado nosso, sabe? Isso faz uma diferença muito grande no nosso casamento, para a saúde dele também. Então, se você tem orado pela saúde, você pode dar esses 3 passos. Parar de cobrar as coisas e fazer você em primeiro lugar. Porque você fazendo, ele vai se sentir à vontade de cuidar da própria saúde. Se ele quiser algum auxílio seu, meu marido pede muito auxílio meu, minha filha, marca essa consulta para mim, mas às vezes só marcar não vai adiantar, eu vou ter que ir com ele. Eu já sei. Dessa vez não precisou, ele foi para todas as consultas sozinho, mas eu fui para o hospital com ele, fiquei lá no hospital com ele todo o tempo. Né? Os homens precisam desse incentivo na saúde. Se você for pegar pelas estatísticas, você vai ver que muitos homens não cuidam da saúde como deveriam. Deixam essa área à míngua. E cabe a nós, mulheres, trazer eles para isso, para esse papel. É muito importante isso.
Além disso, a sua proteção. Quando a gente ora por proteção, está pedindo a Deus que o Senhor proteja nosso marido em todo o tempo. É como se você ficasse sempre em espírito de alerta. Sobre sua saúde, alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu passar para o próximo passo? Alguém quer compartilhar? Está todo mundo me ouvindo? Pode falar, Su. Sim. Eu só queria falar que aqui aqui geralmente era um pouco o contrário, sabe? Meu marido que era o agente mais da saúde, e olha que eu que sou formada em agência da saúde, né? Mas o que acontece? Ele sempre teve essa preocupação, ele sempre se cuidou muito bem, e eu que era mais relaxada nessa área. E de 2 anos para cá, aí nós dois decidimos, né? Tanto é que a gente foi juntos na mesma endocrinologista. Ele também tem problemas de diabetes, assim, né? Ao longo dos anos, ele tem que se cuidar. Então, assim, fomos nós dois, o mesmo médico, ele fazendo o pedal dele. Então, um incentivando o outro. E como isso é bom, assim, sabe? Sabendo que um estava cuidando da saúde do outro, ele me incentivando e eu também fazendo essa parte aí, como a Dani falou, né? De toda essa preparação de alimentação, dá um trabalho, sim, um pouquinho a mais, é verdade, até a gente pegar um pouco o jeito, mas vale muito a pena, né? Emagrecemos os dois juntos, ficamos os dois, assim, com as taxas, né, as taxas de saúde bem melhor, e como isso traz um renovo, né? Um renovo físico para a gente, emocional, e o fato da gente estar fazendo isso junto também faz toda a diferença, é um incentivando o outro. E, meninas, realmente, vale a pena. O trabalhinho, principalmente da comida, mas vale a pena. Não, se não der para fazer, se organizar para quem é que faça, ou quem é que faz isso, sabe? Mas vale a pena. Era só isso que eu ia completar. Silvana quer falar? Oi, Dani. Dani? Acho que o microfone está fechado. Não, já abri. Você está ouvindo a gente bem? Se eu abrir o vídeo? Tá, tudo bem, estou te ouvindo. Eu vou deixar o vídeo fechado, tá? Para não atrapalhar. Não, que eu queria dar um testemunho desde a semana passada e eu vou aproveitar esse capítulo sobre saúde para falar. Primeiro, eu quero dizer que realmente isso faz toda uma diferença. O meu marido, desde o ano passado, que ele está querendo perder umas gordurinhas também, ele veio me pedir para auxiliar ele no controle de carboidrato e tal. Então, assim, não é machismo, sabe? A gente fazer uma comida para o nosso marido, ou preparar, né? Ter uma congeleira tal, essas coisas. Mas o testemunho que eu queria dar é porque aqui em casa, como algumas de vocês sabem, quem sofre muito de saúde sou eu, né? Eu que tenho muito, muito problema de saúde. Mas eu tive uma experiência maravilhosa com meu marido no final de semana passado. Eu tive uma crise de enxaqueca e meu marido estava mergulhando e eu tomei a medicação. E quando ele chegou em casa, eu estava deitada, prostrada, não tinha conseguido ver almoço nem nada. Eu falei, eu tô com muita dor de cabeça, eu já tomei o remédio, já tem quase 2 horas, e eu vou ter que tomar outro comprimido agora. E aí ele pegou, deitou do meu lado, me abraçou e começou a falar, não, amor, vai passar, só essa medicação vai passar, e ficou do meu lado. E não orou, ele só me abraçou, gente. Foi só o poder do abraço, porque a Dani tinha falado na outra mentoria sobre o poder do abraço, né? Foi só o poder do abraço dele. Gente, a minha dor de cabeça passou em 5 minutos. Ela foi embora. E, e aí, de repente, eu abri o olho e falei, moça, eu não acredito, a minha dor de cabeça passou. E, gente, para mim isso foi um testemunho tremendo
eu fico até emocionada, do poder que está sendo essa mentoria, sabe? Do poder não só de eu estar dedicada em oração pelo meu marido todos os dias, mas do poder desse grupo, dessa mentoria, viu? Foi uma experiência, sim, tremenda para mim, fantástica. Daí eu levantei, fui arrumar o almoço. Amiga, lindo, que lindo, ó como Deus está fazendo, ó. Deus está assim, no mínimo detalhe, com algumas mulheres, já que está começando a fazer grandes coisas, tem outras que estão vindo, só como eu falei para vocês, tem umas que precisam deixar no tapete lá, tirar do tapete algumas coisas para serem resolvidas, né? O Senhor se agrada quando a gente resolve com Ele as coisas. Mas tem outras mulheres que estão preferindo deixar algumas coisas lá ainda, que não estão prontas, que precisam ser tiradas para entrar nesse mover, né? Em relação à sua proteção, sentir a proteção do Senhor é sentir também os livramentos que Ele nos concede. Dana, eu não consigo ver isso de uma maneira tão fácil. Eu também não conseguia. Eu achava que tudo era por sorte, por destino. Eu achava, não, eu dei sorte. Gente, eu tive uma sorte que vocês não imaginam. Aconteceu isso, isso, isso. Então, eu achava que era coisa de sorte, de destino. E até que estudando a palavra do Senhor, e eu já sou cristã muito, desde que eu nasci, mas eu não tinha esse feeling com o Senhor, essa intimidade com Ele, de sentir Ele nos mínimos detalhes da minha vida. Então, quando eu comecei a sentir o Senhor dessa forma, eu comecei a ver os livramentos em cada detalhe. E orando pela proteção, eu sempre oro pela proteção do meu marido, principalmente no meio que ele está, né? O meio ministerial, ele recebe muitos e muitos ataques do inimigo. Então, eu estou assim, sempre em espírito de oração. Uma vez ao dia, eu sempre tive o costume, já há 2 anos, de uma vez ao dia eu orar pelo nosso casamento, lá no meu quarto. Eu vou, passo a mão na minha cama, no meu leito, eu vou ali ungindo, sabe? Pego as camisas do meu marido, que ele vai para o trabalho, eu começo a orar ali também, colocando minha mão, impondo minha mão, pedindo ao Senhor proteção, direção para ele no trabalho. E eu vivi algo muito forte com relação a isso, com relação ao livramento. Quando a gente não viajou, que a gente ia viajar no sábado agora, para Recife, a gente não viajou por conta de um terno do meu marido. Ele esqueceu o terno na lavanderia, o terno que ele ia usar agora na convenção, semana que vem. E ele disse assim, eu não vou viajar com esse terno. Eu vou ter que esperar esse terno abrir amanhã a lavanderia para poder buscar o terno. Então, a gente só vai viajar no domingo. Certo assim? Tá bom, tranquilo, para mim, tranquilo. E aí ele ficou irritado porque esqueceu o terno. Passou-se o sábado, ele foi buscar o terno, né? E aí o terno chegou, lavado, passado, tudo certinho. Ele colocou o terno lá no local dos ternos e a gente começou a arrumar a mala no sábado à tarde, arrumando mala, tudo. Quando foi no sábado à noite, ele colocou todas as malas no carro, deixou o carro pronto para sair no domingo de madrugada. Gente, quando a gente estava mais ou menos a uns 500 quilômetros, foi 500 quilômetros lá de Brasília, já tinha saído, ele lembrou do terno, e o terno ficou em casa. Aí eu fiquei pensando naquilo. Eu disse, Senhor, por que a gente ficou o sábado em casa, a gente veio no domingo e ele esquece o terno? Aí o Senhor me alertou, filha, comece a orar por livramento. Foi aí que eu comecei a pedir para algumas pessoas orar. Eu comecei 500 quilômetros de casa, eu comecei a pedir, gente, orem por mim, eu estou na estrada. O Senhor está me pedindo assim para orar por livramento, orem por mim, façam cobertura espiritual. Façam cobertura espiritual. E o pessoal, eu acionei várias pessoas. Isso era mais ou menos 1h da tarde. Orei com vocês ali de meio-dia no posto, vocês lembram, né? Estava no meio da rua, orei com vocês de meio-dia. Gente, quando deu 4h da tarde,
Antes de dar 4 horas, eu olhava para minha filha dormindo na porta do carro. Uma das minhas filhas estava dormindo na porta do carro. E eu olhava para ela, eu orava e disse, Senhor, livra essa criança, Pai, em nome de Jesus. Dá o livramento, Pai, dá segurança. E eu orava, eu sentia que era com ela. Eu passei 2 horas orando pela criança dentro do carro. Meu marido estava assim, irritado. Ele disse, minha filha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu disse, eu não sei, eu estou com um espírito muito quebrantado de orar por essa criança. E já tinha 2 semanas que eu estava assim, sendo alertada pelo Senhor que ia acontecer alguma coisa com ela. Gente, 4 horas da tarde, exatamente 4 horas da tarde, quando meu marido entrou numa curva, vinha o caminhão e o carro de frente para a gente. Assim que a gente entrou na curva, eu senti como a mão do Senhor... Peraí, deixa eu ver assim. Fecha a porta, porque senão a mamãe não consegue escutar as pessoas. Fecha a porta, tá bom? Encosta a porta, não precisa fechar toda, não. Eu senti como o Senhor tirando o carro de um lugar para o outro. Meu marido fez assim, ó, jogou o carro para o lado. Não tinha acostamento. Não tinha acostamento. Era na Bahia, no sertão da Bahia, no meio da Bahia. E ele jogou o carro. Quando ele jogou o carro rabiou. E o final do carro, que era onde minha filha estava dormindo, o carro ia batendo no final da nosso carro, na porta onde ela estava dormindo. Na hora eu só gritei, Senhor! E fechei meu olho, porque eu senti bater. Eu vi o carro fazer assim, ó, rabiar e voltar, assim, ó, em fração de segundos. O carro estava assim, aí meu marido jogou o carro e a final da parte do carro ficou rabiando. E o carro veio todo. Primeiro veio eu e ele, depois que veio a final do carro. Gente, eu passei meia hora me tremendo. Me tremia. E eu dava glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por esse livramento, por essa proteção que o Senhor nos deu. Meu marido também estava tremendo. As meninas acordaram com o meu grito. Mas o que mais me admirou foi que uma das minhas intercessoras me ligou e ela disse assim, olha, o Senhor te impediu de você sair no sábado, porque ele ia dar Giselda, fecha seu vídeo, por favor, porque a Dani está com problema de sinal. uma proteção que ele te deu. Então foi tudo bem, correu tudo bem, mas... Giselda, diga, por favor, o teu vídeo para poder vocês me ouvirem. Espera que eu vou abrir a porta aqui. Peraí. Então, alguém tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Posso ir? Pode, agora sim. Tudo ok, né? Beleza. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que esse capítulo, a sua proteção, eu li chorando. Porque hoje eu vejo que o perigo está em toda parte, realmente. E que a gente precisa estar com o Senhor todo o tempo. Ele é o nosso escudo para aqueles que confiam nele. Ele é um escudo que, quando oramos, ele vem e nos protege todo o tempo. E isso foi muito forte para mim, porque eu passei por essa experiência, assim, na minha vista, de olhar, assim. Teve uma vez também que eu viajei para Belo Horizonte. A primeira vez que eu fui para Belo Horizonte, estava chovendo muito, eu estava de ônibus. E o ônibus fazia rabiadas. E eu disse, meu Deus, esse ônibus, ele não vai conseguir chegar em Belo Horizonte. Era chuva. E eu lembro que eu orei e disse, Senhor, eu só vou dormir quando o Senhor me apresentar o que é que está acontecendo com esse ônibus. Quem está segurando esse ônibus? Porque eu estou sentindo ele rabiar, ele sair da pista. Eu peço ao Senhor que abra a minha visão, descortine a minha visão espiritual, que eu quero ver o que está acontecendo. Gente, quando deu 2 horas da manhã, eu estava em oração. Quando deu 2 horas da manhã, o Senhor abriu minha visão. E eu vi 2 anjos, assim, ó, na frente do ônibus, assim, ó. A luz era tão forte.
conduzindo o ônibus inteiro, porque uma pessoa orou ali dentro, né? Eu orei. Eu não sei quantas pessoas oraram, mas eu orei. Então, é isso que o Senhor faz, ele acampa anjos ao nosso redor, para que os anjos nos protejam. Isso é muito forte. Você tem que pedir por essa proteção. E aqui fala no livro, né? Ela fala, ó, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra, porque o inimigo, ele bota pedras no nosso caminho. Ele bota pedras. Ele quer que a gente tropece. Então, os anjos vêm de uma forma a nos proteger. O Senhor bota o guarda ali para nos proteger. Então, devemos pedir por proteção ao Senhor. Pedir por proteção e descansar. Tanto é que, quando ele me deu a visão dos anjos, eu descansei, fui dormir, só acordei em Belo Horizonte. Eu disse, agora eu estou segura, estou guardada pelo Senhor. Né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa estar sempre alerta com esse pedido de proteção. E mais ainda, passando por essas duas situações que eu passei, justamente na estrada, eu vejo o quanto é importante a gente estar nesse espírito de pedido de proteção. É um pedido, assim, constante. Quando você sentir no seu coração, vier aquela faísca, te dando aquele discernir entre orar e não orar, ore. Ontem mesmo eu senti no meu espírito, eu estava em casa, era mais ou menos à tarde, estava trabalhando, e aí eu pensei na Camila, né? A Camila está aqui com a gente, e eu pensei na Camila, e o Senhor disse assim, ore por ela agora, ela está precisando de oração. E eu orei pedindo livramento, era pedido de livramento, eu disse, eu orei por ela, Senhor, eu não sei onde é que ela está agora, eu não sei o que ela está fazendo, mas eu te peço, Pai, livra ela do caminho mau, não deixa que ela de alguma campo dos anjos ao redor dela. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com ela agora, com a família, o marido, eu não sei se eles estão juntos, se eles estão separados, mas vem sobre eles, Pai, em Jesus, eu orei. Ela disse, Camila, eu orei por você. O Senhor pediu para orar por livramento, eu acabei de orar por você, para seu esposo e sua família. Não sinalou 2 setas que ela tinha recebido no zap. Quando foi ontem à noite, ela disse, Dani, tá no meu zap. Dani, nós recebemos um grande livramento. Estamos na estrada, íamos pegar uma balsa, e meu marido não se sentiu seguro para pegar essa balsa, e a gente não foi nessa balsa, e a gente continuou o percurso de carro. E ali foi decisivo para ele escolher entre ir na balsa ou ir de carro o restante do percurso. E a gente teve um grande livramento, ela só me disse isso. Eu nem sabia que ela estava na estrada. Veja como o Senhor faz. Então, esses pedidos de proteção, a gente tem que estar sempre alerta, mulheres. Quando você sentir no Senhor que algo está acontecendo algo com seu marido, que ele não está em casa, ele saiu, foi para algum lugar, e você ora, pede ao Senhor isso. Senhor, acampa os teus anjos ao redor dele. Fica com ele, dá graça, dá plenitude da presença. Peça isso ao Senhor, ele dá, ele coloca anjos, tá? Alguém quer compartilhar algo sobre esse capítulo? Sobre proteção? Suelen, pode falar, Su. Também recebemos um livramento na estrada, quando a gente estava indo para Minas, na véspera de Natal. A gente caiu num buraco, a roda do carro deu uma arranhada, a gente parecia que tinha sido só a calota, né? Mas tudo bem, não aconteceu nada demais. Muito buraco na estrada para Minas. Quando estava faltando 80 quilômetros para a gente chegar em Valadares, geralmente é uma viagem que a gente faz em 12 horas de carro. A gente faz diretão, a gente não divide, não. Faltando 80 quilômetros, um carro bateu no fundo do nosso. E não aconteceu nada grave, a gente estava em baixa velocidade, etc. Mas o carro de trás, eu só vi no meu retrovisor. O carro de trás, ele rodou, saiu da pista e ficou enganchado nas valetas na lateral da pista. E estava chovendo, muito molhado. E aí meu marido encostou com a gente, os meninos estavam tudo bem e tal, mas o carro de trás é que encostou na gente e eles perdeu o controle, saiu da pista. Aí meu marido encostou, foi lá, né, eles estavam bem, a gente estava em baixa velocidade, tinha um quebra-mola, a gente tinha acabado de passar e o carro atrás não viu o quebra-mola.
Então, a gente estava em baixa velocidade e ele estava em alta. Então, ele veio atrás da gente. Só que a gente não entendeu como, ele não bateu no fundo do nosso carro. Ele girou e bateu na roda traseira, do lado do passageiro. Eu nunca vi um carro bater na roda do outro carro. Tanto é que não deu nenhuma avaria na lataria do nosso carro. Nada, nada. E a gente carregando uma bicicleta atrás. A gente simplesmente não entendeu. E bateu na mesma roda que a gente tinha caído no buraco alguns quilômetros atrás. Que a gente estava até com dó. Nossa, a calota, o carro novinho, né? Deu um arranhadão assim na calota, mas a gente... tudo bem, isso aí depois calota a gente troca. E na mesma roda, aquele carro bateu. Ficamos lá, esperamos o socorro para socorrer o outro carro, eles estavam bem, era a família também com criança. Não foi nada assim de muito grave, foi o susto, foi maior até deles. Ficamos lá e terminamos a nossa viagem. Aí a gente percebeu que o nosso carro deu para andar, mas quebrou o amortecedor e tal, andamos com bastante cuidado, mas conseguimos chegar. Resultado, quebrou realmente a roda, o amortecedor e tal. E aí eu fiquei assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, Deus, que mistério foi esse? Na mesma roda, e até a seguradora para acreditar que o que tinha acontecido foi difícil, porque não tinha explicação. Aí, conversando com meu marido na volta, o carro ficou lá em Minas, a gente veio com o carro emprestado do meu irmão, a gente está com a caminhonete do meu irmão para terminar a viagem, o carro vai ficar lá até o final do mês, esperar chegar a peça e etc. Mas, resumindo, eu fiquei conversando com ele, eu falei, amor, tem alguma coisa, tem um mistério aqui, porque não tem lógica, muito esquisito. Aí ele falou assim, olha, a gente caiu naquele buraco, na mesma roda, né? Parecia que não tinha nada, mas vai que, porque acontece muito isso, né? Acontece um defeito oculto que aparece depois. A gente ainda ia rodar de Minas para Bahia, da Bahia para cá, a gente ia rodar tanto que veio aquele discernimento, né? Aquilo podia realmente estar com algum problema oculto desde a primeira caída, porque foi um baque muito forte no primeiro buraco, e a gente não ia olhar, porque era uma questão só estética da calota e tudo. Então precisou Deus mandar alguém para bater na roda do carro para a gente olhar aquela roda. Não era para ser outra roda, nenhuma outra qualquer. Era para ser aquela, senão a gente não ia olhar. E realmente, e aí aparecia que realmente tinha já outro problema oculto que só ia aparecer depois se a gente continuasse rodando carro. Então, esse foi um livramento muito recente e o tempo todo, Senhor, essa oração, ela é muito, muito necessária e esse testemunho aí para dar, que também foi bem algo parecido aí de viagem com as meninas e graças a Deus, tudo bem. É isso, né? A gente sempre orar por proteção. E orar por proteção é você orar todos os dias, né? Principalmente quando você sentir no coração. O coração fechou, né? A gente diz assim, eita, meu coração fechou. Tem algo estranho. Ore. Ore para seus filhos, peça para o Senhor guardar, ore pelo seu marido. Peça ao Senhor proteção, né? Para que o Senhor possa, assim, guardar, sabe? Guardar. Eu tenho um testemunho muito forte das pessoas que estão perto de mim, elas vão confirmar para vocês. Um mês e meio antes de eu viajar para Portugal, o Senhor me chamou, me chamou no Jardim da Memorial. E eu comecei a caminhar naquele jardim, eu disse, o Senhor quer falar comigo? Ele disse, sim, filho, te chamei até aqui para dizer que eu vou abrir uma sepultura. Para você se preparar. Menina, naquela hora, meu coração desceu para o pé. E eu disse, Senhor, livra meu marido. Na hora eu só pensei nele. Livra meu marido, Pai, em nome de Jesus. Porque o irmão dele já tinha morrido, né? Então eu estava com aquele luto recente no meu coração. E ali eu orei de uma maneira muito forte, pedi proteção ao Senhor. E um mês e meio depois, o Senhor levou a minha cunhada. Né? O Senhor tem os seus mistérios, ele sabe o porquê. Mas o Senhor, devido à intimidade, sabe, que eu alcancei com o Senhor, ele tem me chamado até para esse tempo de me direcionar. E ele me disse assim, filha, com essa sepultura, muitas coisas vão mudar na sua vida e vai vir um vento muito forte. Mas é preciso que ele passe. E ele disse para mim assim, você vive a estação de Ruth.
ministrou sobre Ruth lá no Mulheres do Alto, e foi mais na mesma época. Maio, que ela me disse, eu não tenho tempo para ser Ruth. É, filha, você vai ter que arrumar para você ser Ruth. Foi uma longa conversa que eu tive com o Senhor. Então, quando minha cunhada faleceu, aquilo não foi novo para mim. Não foi novo. O Senhor já tinha me dito que ia acontecer. Mas, realmente, o vento veio, né? Foi muito difícil sepultar uma pessoa tão próxima, né? Minha cunhada já tinha tido as diferenças dela comigo, já tinha perdoado ela. Ela tinha feito muita coisa, até com meu nome, né? Então, assim, eu já tinha perdoado de tudo dela. Mas o meu marido sofreu muito com a morte dela, minha sogra sofreu muito, eu tive que pegar minha sogra para cuidar dela. Então, tudo isso eu fui assim, ó, vivendo. A partir do momento que eu pedi ao Senhor proteção. A Suelen está aqui falando também no chat que no dia que eu morreu, antes da minha mãe me ligar para dizer que ele estava no hospital, eu fiquei desde cedo com meus pais, e orei o dia todo, enquanto eu fazia as coisas de casa. Quando foi num dia, no final do dia, minha mãe só manda pequenos avisos para a gente orar. Ele vai te mandar isso no seu coração e você precisa orar. Dani, está travando. Ai, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Suas provações, para a gente terminar. Se não conseguir a aprovação, porque a aprovação é algo longo, eu vou deixar para a próxima aula. Todo mundo me ouvindo? Ouvindo para mim? Travando? Tá travando para vocês? Acho que tá travando. Confirma aí. Ouvindo sim. Beleza. Então, vamos lá. Para a gente terminar suas provações. Sua aprovação foi muito bom, porque a aprovação é algo que a gente passa e vai produzir um aprendizado. É dolorido, doloroso, é difícil passar. A gente precisa para alcançar outro nível com o Senhor, a gente precisa passar por essa salvação. E o apóstolo Paulo falou assim, com muita maestria, quando ele disse assim, tende por motivo de toda alegria o passar por provações, sabendo que a provação produz a fé e a fé perseverança. Isso me chamou muita atenção esse versículo hoje, quando eu parei, eu li, eu disse, meu Deus, como ficar alegre na provação? É muito difícil, né? Então, assim, eu chamo a atenção para, na aprovação, a gente para pensamente e dizer assim, Senhor, para que eu estou passando por isso? Porque se você fizer a seguinte pergunta, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes, eu não vai te responder. Mas se você disser assim, para quê? É porque você está produzindo algo com aquilo. Então, você vai começar a enxergar na aprovação o que o Senhor quer te apresentar, o que Ele quer que você aprenda. Eu lembro que quando o meu marido adoeceu do Covid, eu fui deixar ele no hospital. Ele ficou internado. Tá travando, Dani. Grávido, Fecha Covid, seu vídeo, Dani. Eu saí daquele Vê se hospital, melhora. eu fui meu carro e eu vi embaixo. Então, melhorou? 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 Sim, vai falando aí.
Vai falando. Ai, Jesus, Senhor da Deus da glória, a esse caminho, porque algo travou geral. Vai. Meninas, ação. E Agora eu ação tô te ouvindo. para você a ela, para você chegar a ela. É porque você precisa chegar ao Senhor dentro dela, te conduzindo. Como Jó enxergou. Jó, ele só sabia do Senhor, ouvia falar, as pessoas falavam para ele como era. Mas, quando foi que Jó se alegrou de ter toda a provação que ele passou? Quando os olhos dele começaram a enxergar o Senhor. Então, toda a provação, ela vai te gerar algo no mundo espiritual, ela vai te dar um avanço no mundo espiritual. Só que quando a gente não está experimentado, nossas emoções para ver aquilo, nem no nosso espírito, a gente vai produzir amargura e ira, como fala a autora. A gente vai ficar irado, porque a gente está passando pelaquela situação. Como eu fiquei irada, revoltada com meu marido no hospital, entre a vida e a morte, entrou, não sabia nem sair, se ia ser entubado. E eu parei o carro e disse assim, Senhor, como essas pessoas estão aí livremente, esses ímpios aí, tudinho comemorando algo, e eu estou aqui sofrendo porque deixei meu marido no hospital. Aí eu fiz a pergunta, por que eu estou passando por isso? Aí o Senhor, na hora, me corrigiu e disse, filha, não é porque você está passando por isso, é para que você está passando por isso. Ele falou audivelmente. E ali eu parei, enxuguei minhas lágrimas. E disse, Senhor, eu confio em ti. Eu deposito tudo no teu altar, você não vai descer, não vai, aonde vai, uma coisa eu sei, que eu preciso depositar tudo para o Senhor. Essa alegria é uma alegria diferenciada. Não é a alegria de você sair cantando, sorrindo por aí, entendeu? É uma alegria como um contentamento. O Senhor me fala, é uma alegria como um contentamento. O contentamento de você ter, saber que aquela aprovação que está passando, ela vai aperfeiçoar a sua fé. E da sua fé vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança é você seguir o caminho desbravando, entendeu? De fé em fé. Então isso é muito grande na aprovação, tá? E é o que mais Deus me falou nesse capítulo hoje. Então, se você realmente está passando por um momento difícil com seu marido, leve a Deus em oração, mas não carregue o fardo. É difícil, né? Embora possa desejar fazê-lo, não tente tirar o peso dele e tornar um peso seu. Isso é muito interessante. Se você fizer isso, você vai se sentir fraco e fracassado, porque você não vai conseguir resolver os problemas dele. Também não quer que você faça o trabalho, ele quer que você ore, que você ajude ele em oração, que você encoraje e apoie. Foi o que aconteceu com Silvana, né? Silvana estava doente. O marido não podia pegar aquela dor dela de cabeça e colocar dentro dele. O que foi que ele fez? Ele foi ali, abraçou e apoiou. E disse assim, estou aqui ao seu lado, eu vou lhe ajudar. Então, essa aprovação, muitas vezes, os nossos maridos vão ter que passar. É inevitável. Mas a gente tem que saber qual a nossa posição nisso. A gente não pode carregar a aprovação no lugar deles, porque senão vai surtir efeito de aprendizado para eles. Quantas vezes o Senhor me falava, quando meu marido estava com depressão, 40 dias, né? O meu papel foi cuidar dele. Cuidar, muitas vezes dizer para ele, olha, vamos comer, está na hora de comer, vamos comer e tal. Estava ali do lado dele. Mas eu não podia tirar ele daquilo ali. Eu não podia chegar para ele e dizer assim, vamos acabar com isso de uma vez, pelo amor de Deus, vamos logo acabar com isso, tá? Tá na hora já. Não. Eu entendi que aquilo era uma doença, que ele estava passando por aquilo, tinha os fatores emocionais, tinha os fatores sociais, a morte da perda da irmã, e eu me coloquei ao lado dele, ajudando, apoiando e orando 3 vezes ao dia.
sem cessar. Peguei o jejum de Daniel e passei direto 40 dias. Então é sobre isso, sabe? A gente não vai tirar a aprovação deles, eles vão passar. Mas a gente vai estar ali para apoiar, ajudar, amparar. Mas eles vão ter que passar. E aquilo você não pode levar o fardo para si. Não pode levar o fardo para si. Aquela pergunta, por que eu? Né? Ela não pode existir no seu coração. A pergunta é, para que isso está acontecendo? Qual é o alvo? Qual é o resultado disso? Aonde é que o Senhor quer me levar? Isso é você sentir contentamento, como fala o versículo, né? Que a gente acabou de ler. Então, por fim, as provações podem ser um fogo depurador e uma água purificadora, né? E a gente sabe que o fogo e a água, eles têm a capacidade de purificação. E a provação faz isso conosco. Você quer que seu marido se queime ou se afogue? Quer que ele seja aperfeiçoado e renovado? Deus prometeu que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele, porém, que perseverar, ó, a perseverança é quando você pega, passou na aprovação, pegou a fé, colocou a fé no seu coração, você persevera, você começa a andar no caminho. E aí você vai o quê? Você vai ser salvo. A determinação do seu marido de permanecer firme na fé e esperar que Deus responda as suas orações, que irá salvar do fogo e manter flutuando sobre as águas. Que lindo, né? Eu amei essa última frase dela aqui, nessa página 108, porque tem um versículo lá em Isaías que fala, né? Isaías, se não me engano, 43. Quando passaram pelo fogo, tu não te queimas. Pelas águas, tu não te afogarás, porque eu sou teu Deus. Depois vocês revisem qual é, eu acho que é Isaías 42. Mas é muito forte para mim. Toda vez que Deus me desse esse quando passar pelo fogo, já me alertando. Quando passar pela água, dizer que vou passar por uma provação. Você já sabe, porque o fogo, ele vai refinar. Nem quando o fogo, você coloca o ouro, o fogo no ouro, não vai trazer o melhor ouro, o ouro refinado, é a mesma coisa. A mesma coisa com a água, né? A água purificadora, a água quando passa, né? Você não se afoga, você sente ela. Você sente ela aqui em você, mas você não se afoga. Então é bem sobre isso, sabe? Que o Senhor tem nos pedido com aprovação. E é necessária, você não tem como evitá-la. Eu quero dizer para muitas mulheres essa noite. Aprovação, você não tem como evitá-la. Você vai passar. E a maneira como você vai passar, aquilo não vai, né, te queimar, nem vai te afogar. E vai produzir um resultado muito útil. Eu só sei que dessa depressão que meu marido teve, nosso casamento deu uma guinada muito grande, ao ponto de eu estar aqui com vocês, ministrando para vocês. Antes dele passar por isso, a Rose falou até aqui, em agosto a gente já tinha falado de fazer esse livro juntas. E o Senhor disse assim, filha, não é tempo. Você precisa ainda passar pelo fogo e pela água para poder ministrar para essas mulheres. Mais ainda, você precisa. Então, esse tempo que eu passei de 6 meses dessa aprovação, me deu hoje a autoridade de estar aqui, falando para vocês. Né? Então, produziu um aprendizado para mim. Eu sei exatamente o que eu estava passando, por que eu estava passando. E isso produziu um resultado útil de perseverança no meu casamento. Né? E hoje nós estamos vivendo outra fase do nosso casamento. Né? Com mais brandura, mais amor, mais compaixão. Tantas coisas que o Senhor aperfeiçoou, sabe? Então, as provações, elas são necessárias. E elas precisam passar na nossa vida. Para que elas sejam, assim, esse depurar, né? O depurador. Tá bom, mulheres? Alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar? Alguém quer falar? Travou total. Tranquilo. Tu pode orar. Eu tô escutando normal, Para Dani, mas para a mim tá gente tranquilo. terminar. Você pode orar? Sui, você pode orar para a gente terminar? Tá bom.
Sim, eu posso. É que eu não entendi você falando sui. Então vamos orar, meninas. Foi uma bênção, né? Senhor Deus, Não, é louvado. Sueli, desculpa. Sou eu? Estão me ouvindo? Sim, pode orar. Pode orar. Sou eu mesmo? Estou te Então tá ouvindo. bom. Achei que não estavam me ouvindo. Então tá, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por esse tempo que passamos aqui, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque a Dani se esforça tanto, Senhor, para manter os dias desse acompanhamento de mentoria. A gente sabe, ela está viajando em férias, com tantos afazeres, com sua família, né, desfrutando desses momentos, mas mesmo assim ela se mantém dedicada em nos ajudar, em nos mentorear, Pai, nesse mês que está sendo tão proveitoso, está sendo tão edificante, ó Deus, para a minha vida em particular. Espero que para a vida de cada uma aqui também. Então, que o Senhor também, agora nesse momento, eu quero que oremos juntas, meninas, pela Dani, para que o Senhor renove as forças dela a energia, né, em cada momento, tanto que ela tem se dedicado para parar nos horários do dia, mandar as orações para a gente. Onde é que ela está, ela dá um jeito de entrar aqui, né? Seja em qualquer situação, para estar sempre presente conosco, nos mentoreando nisso, que o Senhor Deus cubra cada dia mais, revestindo a vida dela, do seu esposo, da sua família, com livramento, com proteção, ó Deus, revestindo de bênção, de força, e a cada uma das mulheres aqui, ó Deus, também estão fazendo parte desse grupo, dessa mentoria, aquelas que irão assistir depois também, Senhor, alcance cada uma de nós pelo poder do teu sangue, pela tua misericórdia, ó Pai, quebrantando os corações que precisam ser quebrantados, guardando, livrando nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigada por esta noite. Amém. Amém. Amém, amém. Meninas, até terça, continua aí firme e forte. Vamos lá, estamos quase na metade. Vai ser bênção, tá sendo bênção já pra gente. Hoje eu tô renovada. Tantos problemas que eu passei no dia de hoje, mas eu vim daqui, né, ministrar para vocês. Eu saio daqui assim, renovada, com outra esperança, outro ânimo, né? Essa oração da Sui me fez lembrar nisso. Filha, eu tenho renovado teu ânimo todo o tempo. Eu tenho estado contigo todos os momentos. E eu saio daqui renovada essa noite. Porque quando a gente transborda, a gente renova. Né? A água renova. É como se você fosse um copo d'água no espírito. Quando você transborda, a água sai. Aí entra nova água. Entra uma água nova. Exatamente. Como aquela mulher, né, samaritana, assim, eu estava oferecendo água viva, aí entra água nova, e a água, né, que tinha que sair, sai, que ela transborda, feliz, né, sabendo que o Senhor tem um controle de todas as coisas, creio, Ele tem um controle de todas as coisas, nada sai do controle dele. Então, quanto mais você transbordar, mais a água vai sair, vai entrar uma água nova, e você vai receber nova água, e essa noite eu recebi uma água nova aqui com vocês, foi tremendo para mim, muito forte para mim. Eu estava assim, buscando força para entrar aqui hoje. Eu disse, Senhor, me dá força para entrar, porque eu passei por tanta luta agora de tarde, para vocês terem uma ideia, eu ia viajar agora à noite, 10 horas da noite, para dentro do avião, indo para Orlando. O Senhor disse, não, filha, você não vai. Meu pai foi buscar meu passaporte hoje de tarde, eu já estava aqui em Gravatar, não ia conseguir pegar lá em Recife, porque é 1h30 de viagem, não dava tempo. Quando o rapaz me ligou, a embaixada ligou, dizendo que meu passaporte estava pronto, era 2h30 da tarde. E aí eu pedi para o meu pai buscar com minha irmã. Fiz uma declaração. Chegou na porta, o rapaz disse, não, a gente não pode pegar para você não, porque esse nome Guimarães aqui foi abreviado errado na declaração, gente. Vou te contar, viu? E aí meu pai não conseguiu pegar meu passaporte. E aí os planos não vingaram e eu não viajei. Eu não tinha comprado a passagem ainda, né? Estava esperando no Senhor isso também. Então, assim, eu fiquei bem desanimada de tarde, andei por aqui, mas mesmo assim eu disse, Senhor, nada fugiu do teu controle. Aí meu marido veio, me encontrou andando sozinha, ele me abraçou e disse assim, minha filha, há tempo para todas as coisas. É um tempo que eu preciso de você ao meu lado, aqui e agora, nas minhas férias comigo. Eu pedi ao Senhor isso. Aí eu entendi porque eu não fui. Porque o meu próprio marido orou para ficar, eu disse até para ele, você fez oração contrária para eu não ir? Aí ele disse, não fiz oração contrária, eu só fiz a oração para você ficar aqui comigo, minhas férias.
E o Senhor atendeu a oração dele. Vocês estão rindo, né? Eu fiquei abatida de tarde, né? Porque eu fiquei assim, meu Deus, porque eu não viajei, estava tudo na mão, assim, sabe? Tá tudo na mão e você não vai. Pronto, foi o que aconteceu. Aí ele disse, minha filha tem para todas as coisas. Ele, Henrique é abençoado, meu marido é abençoado. Pior que ele tem um som dupla, né? Então Deus ouve mais a oração dele do que algumas orações por aí. Então, a gente precisa entender esse tempo, né? Ele precisa de mim aqui agora, né? Perto dele. E, enfim, vai ter o tempo de eu ir também, né? Vai acontecer o tempo de eu ir também. Então, mulheres, muito obrigada por essa noite. Desculpa aí as interferências aqui na internet. Eu fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor. Pedi ao Senhor que também abrisse esse canal para a gente. Foi difícil vocês me ouvirem em alguns momentos, mas eu vou disponibilizar a gravação para que vocês assistam de novo, tá certo? Um beijo, amo vocês. Cheiro. Amo. Tchau. Beijo. Beijo, meninas. Vou Ó, tirar minha gravação. vou mandar lá no link, tá, Dani? Você me autoriza? As meninas pediram para eu mandar o link do Sim, planner. sim.